Amados, estamos chegando até vocês com este vídeo porque queremos e precisamos levar uma mensagem até o teu coração, até a tua vida, neste tempo de coronavírus. Eu quero ler para você o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 50, versos 11 a 20 do livro que ele escreveu. Ele diz assim: o Senhor Deus diz: povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco sem água. Por causa da minha ira, a Babilônia será arrasada e ninguém viverá ali. Todos que passarem lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem na linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as flechas contra ela, pois pecou contra mim o Senhor. Soltem um grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas às suas muralhas e as derrubaram. Eu, Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem nem façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Síria, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigo o rei Nabucodonosor e a sua nação do mesmo jeito que castiguei o rei da Síria. Levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã, e comerão tudo o que quiserem do que a terra dá nas terras de Efraim e de Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, Senhor, estou falando. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a queda da Babilônia e a restauração de Israel. Você poderia perguntar e pensar o que isso tem a ver com o nosso tempo, o que isso tem a ver com o coronavírus. Vejam só, nos tempos dessa profecia, a quem poderia comparar a Babilônia? Talvez a soma de nações como os Estados Unidos, a Rússia e a própria Alemanha juntos. A Babilônia seria mais ou menos a soma do poderio de todas essas nações. Ninguém em sã consciência mesmo poderia imaginar ser possível uma potência desta grandeza, deste esplendor, cheia de orgulho e de arrogância, e de um exército militar, do ponto de vista humano invencível, ser derrotada e humilhada como foi. Aí você pode começar a pensar: olha o que está acontecendo com o nosso planeta. Nações tão inteligentes, tão poderosas, com recursos científicos extraordinários, e um simples vírus coloca o planeta todo em quarentena. Se fôssemos dizer isso há algum tempo atrás, será que alguém acreditaria? Qualquer pessoa incrédula que não confiasse no poder de Deus, que tudo pode, poderia pensar que o profeta Jeremias estava senil e totalmente desequilibrado, mentalmente falando. Tal era o absurdo desta profecia naquele contexto. Agora preste atenção nesse detalhe. O que é que fizeram há pouco tempo no Brasil? Quantos valores religiosos, quantos símbolos do cristianismo foram ultrajados, foram humilhados. O próprio Jesus Cristo foi colocado na condição de homossexual, colocando personagens bíblicos como homossexuais e como lésbicas, e tudo isso vai
vai ao encontro de forma a afrontar a palavra de Deus, a afrontar aquilo que Deus constituiu como princípio do qual Ele não abre mão. Mas não é só o Brasil, as nações do mundo também têm ultrajado o cristianismo, têm ultrajado os valores da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a forma como Israel foi destruída e a humilhação que essa nação sofreu com a aparente dizimação da sua história como povo constituído, seria outro absurdo considerar a possibilidade total da restauração daquela nação. E a gente pode então ter uma esperança. Se somos a Babilônia desse tempo, quando como nação, como povo, temos ignorado os ataques que o cristianismo tem sofrido, que o próprio Deus tem sido vítima desses ataques insanos, malucos e desproposital de muitas pessoas que não têm o temor de Deus, então podemos pensar que se nos colocarmos nas mãos de Deus, é tempo da restauração, é tempo de uma nova oportunidade. Hoje é muito fácil falar e ver tudo o que aconteceu com essas duas nações, tanto com a Babilônia quanto com Israel, e da forma como a profecia do profeta Jeremias se cumpriu. Porém, naquele tempo, isso é um completo absurdo. A grande lição que nós podemos aprender, tanto no texto que acabamos de ler, quanto nos fatos que envolvem o nosso dia a dia, é que não existe nação poderosa que não possa ser vencida, quando esta nação desafia o poder de Deus e quando essa nação tem que enfrentar o poder de Deus. Então, queridos, por outro lado, se não existe povo derrotado que não seja capaz de ser restaurado com a graça e com o poder de Deus, o que temos que fazer nesse tempo? Reconhecer a nossa derrota, como povo que não se alinhou com Deus como deveria se alinhar, como povo que não se posicionou com Deus como deveria se posicionar. Então agora, mais do que nunca, é a hora de colocar a nossa causa nas mãos de Deus e deixar que Ele lute as nossas guerras e nos defenda desta batalha terrível que estamos envolvidos. Que Deus vá até a tua casa, que Deus vá até a tua família, que Deus tenha liberdade para entrar no teu coração, para entrar na tua vida e para mudar essa história de forma completa. E que Ele tenha misericórdia de nós e que nos dê uma nova oportunidade como Ele deu para Israel. Vamos orar. Querido Deus, chegue com muito poder e com muita graça a esta pessoa que está me ouvindo neste momento, a estas pessoas, a estas famílias, ó Deus. Que o Senhor leve até eles a tua graça, o teu poder, a tua bênção e que eles possam compreender que precisam e dependem do teu poder e da tua graça. É no nome precioso do Senhor Jesus que oramos. Amém. Fique com Deus e tenha uma excelente oportunidade de refletir e ser restaurado pelo poder e pela graça de Deus.